Quando você pensa na Indonésia, talvez imagine praias paradisíacas e águas cristalinas, como em Bali, certo? Mas e se eu te dissesse que há uma ilha tão ou mais linda que Bali, onde o cenário é muito mais complexo e intrigante? Bem-vindo a Sumba, um lugar onde tradições milenares e práticas perturbadoras desafiam tudo o que você conhece. Aqui, os mortos aguardam anos para serem enterrados, e a beleza do cenário contrasta com a realidade chocante de escravidão e mulheres sequestradas para casamentos forçados. Pronto para explorar os segredos mais sombrios de Sumba? Prepare-se para uma jornada que vai te surpreender e te desafiar a olhar além da fachada paradisíaca. Número 1. Localização. No coração da Indonésia, a leste da badalada Bali e ao sul de Flores, encontra-se a ilha de Sumba, um tesouro escondido que te espera para ser explorado. Apelidada de A Ilha Esquecida, Sumba é o paraíso para quem busca praias desertas, natureza intocada e uma cultura rica em mistérios ancestrais. E se for até lá, já prepara o protetor solar, pois Sumba recebe mais luz do que qualquer outro lugar na Indonésia. Suas praias de areia branca e águas cristalinas são perfeitas para relaxar, pegar um bronze, surfar ou simplesmente se perder na imensidão azul. Mas Sumba não é só praia. A ilha oferece trilhas incríveis que te levam a cachoeiras espetaculares como Lapopu e Matayangu, a piscina natural da Lagoa Wikuri, ou os parques nacionais Laiwandi Wangameti e Manuoel Tanah Daru, lar de espécies ameaçadas e paisagens de tirar o fôlego. E para quem busca algo além do óbvio, Sumba guarda um lado místico e ancestral. Festivais e rituais em homenagem aos espíritos ancestrais são parte da cultura local, tornando a ilha um destino único e cheio de surpresas. Número 2. O povo Sumba. A magia não está apenas nas paisagens deslumbrantes, mas também no coração acolhedor de seu povo. Os sumbaneses, guardiões de uma cultura milenar, preservam costumes e rituais que encantam e intrigam os visitantes, proporcionando uma experiência autêntica e inesquecível. Com sorrisos calorosos e braços abertos, o povo de Sumba recebe os viajantes como velhos amigos, compartilhando suas histórias, tradições e modo de vida único. A hospitalidade é uma marca registrada da ilha, e não se surpreenda se, ao visitar uma casa local, for recebido com nozes de betel, um gesto de respeito e amizade. E para quem não sabe, a noz de betel é tipo um energético natural, mas bem mais potente que café. Encontrada em toda a Ásia, ela é mascada por suas propriedades estimulantes, e junto com a nicotina, o álcool e a cafeína, é considerada uma das substâncias que mais alteram o comportamento no mundo. Sem contar que sua boca vai ficar amarronzada e sua saliva avermelhada. Sabe quando você extrai um dente e fica cuspindo sangue? Vai ser mais ou menos assim. E já que estamos falando do povo e tradições, nada melhor que começarmos a falar sobre a religião. Número 3. Religião. Em Sumba, a religião não é só uma crença, é o sangue que corre nas veias da ilha. O Marapu, a fé que domina por lá, é um sistema complexo e intrigante que mistura elementos ancestrais, animistas e até uns toques de hinduísmo e budismo, guiando os sumbaneses em sua jornada espiritual. Os Marapu, espíritos dos ancestrais, são os intermediários entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. A crença principal é que a vida aqui na Terra é só o começo, e que a alma continua sua viagem depois da morte, protegida pelos ancestrais no paraíso, o céu de Marapu. Para manter a boa relação com os Marapu, os praticantes fazem rituais e cerimônias cheias de significado. Oferendas, sacrifícios de animais e a interpretação dos sinais da natureza são algumas das práticas que conectam os fiéis aos espíritos ancestrais, garantindo bênçãos como saúde, colheitas fartas e relacionamentos de sucesso. Número 4.
Estruturas sociais e escravidão. A sociedade sumbanesa é um caldeirão de costumes ancestrais e modernidade, onde o passado e o presente se misturam de um jeito único. A ilha, dividida em 4 áreas de governo, leste, norte, oeste e sul, abriga uma população composta por diversos clãs, cada um com sua própria aldeia, seu próprio rei e costumes que os diferenciam dos demais. No passado, a sociedade era dividida em nobres, camponeses e escravos. Apesar da escravidão ter sido oficialmente abolida, ainda existem resquícios dessa época sombria. Muitas pessoas que trabalham para as famílias nobres se consideram servos, o que na prática significa trabalhar e servir as famílias nobres sem receber salário, ou seja, trabalham por comida e moradia. Número 5. Arquitetura sumbanesa. Já que falamos em moradia, se tem algo que chama a atenção, é a maneira peculiar de construção das casas. As casas tradicionais de Sumba, chamadas Uma Mbatangu, são construções únicas com telhados altos e pontiagudos, que simbolizam a conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual. As casas tradicionais têm uma estrutura de madeira. As colunas inferiores são cercadas por anéis feitos de madeira ou pedra, simbolizando Linga e Ione, representando o aspecto sexual da vida e simbolizando a fertilidade. As paredes e os pisos das casas são feitos de bambu trançado, frequentemente adornados com pele de búfalo. Casas mais novas podem ter paredes e pisos de tábuas de madeira, e as paredes costumam ser pintadas. Uma casa tradicional é dividida em 3 níveis, cada um com seu simbolismo. Existe o submundo abaixo da casa chamado de Umadalu, onde residem os animais, o mundo humano chamado de Baga, que é onde vivem as pessoas, e o mundo espiritual chamado de Labu Baga, onde habitam os deuses e ancestrais, além de abrigar objetos de culto e suprimentos. Os andares representam a relação harmoniosa entre os humanos e Deus, segundo a crença Marapu. Assim, a casa tradicional não é apenas um lar, mas uma unidade social e cerimonial. A construção de uma casa é acompanhada de rituais. Para a colocação do telhado, os vizinhos trazem galinhas para Rato, o líder espiritual da comunidade. A partir do fígado das aves, ele interpreta se a casa estará segura de tempestades e raios, além de avaliar a saúde e bem-estar futuro dos residentes. O sangue coletado das galinhas é derramado nas fundações das colunas de suporte. Todos os homens da vila colaboram na construção da casa. Número 6. Tumbas de pedra. Uma das coisas mais impressionantes em Sumba são as tumbas de pedra megalíticas que se espalham pela ilha. Verdadeiras obras de arte da arquitetura funerária que testemunham um passado rico e cheio de mistérios. Em cada vila, seja no coração da comunidade ou em áreas remotas, essas tumbas em forma de cubo se destacam na paisagem, como guardiãs silenciosas da conexão entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. O curioso é que muitas dessas tumbas ainda pertencem a algumas famílias da comunidade e são usadas para o sepultamento de seus membros. Mas não pense que esse é um processo simples e rápido, porque, como veremos no próximo tópico, às vezes os sumbaneses convivem com seus mortos por muito tempo. Número 7. Demoram anos para enterrar os mortos. Como falamos no tópico sobre a religião, para os sumbaneses, a morte não é o fim da linha, mas sim uma passagem para o mundo espiritual. Eles acreditam que a alma do falecido, chamada de Harangu, fica passeando entre a casa e o outro mundo até que os rituais funerários sejam finalizados, garantindo sua passagem segura para a terra dos ancestrais. O corpo do falecido é preparado com todo cuidado, lavado e vestido com suas melhores roupas. Até o funeral, a família oferece comida, água, bétel, areca e tabaco, como se estivesse cuidando do ente querido em sua jornada. Entre a nobreza, o corpo pode permanecer em casa por meses ou até anos,
enquanto a família se prepara para a despedida final. Durante esse período, a casa se torna um espaço sagrado, com algumas restrições, como a proibição de cozinhar e tecer. Rituais são realizados para afastar energias negativas e proteger a família enlutada, enquanto parentes e amigos visitam a família, oferecendo presentes e expressando suas condolências. E depois de tudo isso, quando finalmente chega a hora de enterrar o falecido, a cerimônia é algo grandioso. Número 8. Funerais. O funeral é um grande evento comunitário, marcado por sacrifícios de animais e oferendas aos espíritos ancestrais. A carne dos animais é compartilhada entre os presentes, simbolizando a união e o apoio mútuo em um momento de luto. A quantidade de animais sacrificados varia de acordo com a importância social do falecido e as posses da família, podendo chegar a dezenas de cabeças de gado em funerais de grandes líderes. Antigamente, após o funeral, a comunidade realizava rituais de adivinhação para identificar os espíritos responsáveis pela morte e garantir que a ordem social fosse restaurada. Acreditava-se que a morte era causada pela transgressão de regras ou negligência de rituais, e a identificação dos espíritos responsáveis era fundamental para evitar novas tragédias. Embora algumas práticas tenham se modificado ao longo do tempo, a essência dos rituais funerários em Sumba permanece a mesma: honrar os mortos, celebrar a vida e garantir a passagem segura da alma para o mundo espiritual. Número 9. Tradição do beijo no nariz. Sabe o tão famoso beijo de esquimó? Pois é. Aqui eles têm algo parecido. Outra tradição única que pode ser encontrada ao visitar a ilha Sumba é o Puduk, um beijinho no nariz que demonstra amizade e laços familiares. Essa tradição ancestral é um símbolo de paz e reconciliação, usada em momentos especiais como casamentos, aniversários, festas tradicionais e até mesmo em eventos de luto. Mas não pense que é beijinho para qualquer um. Não! Essa demonstração de afeto é reservada para ocasiões especiais e pessoas próximas. Número 10. Casamentos. Em Sumba, casamento é sinônimo de festa, tradição e dívidas. Para conquistar a mão da amada, o noivo precisa desembolsar uma bela grana, ou melhor, uma bela quantidade de gado. Essa tradição, chamada de beliz, exige que o noivo presenteie a família da noiva com búfalos, vacas, porcos, cavalos e até madeira de sândalo. Quanto mais nobre a família da noiva, maior o dote. Imagina só, para casar com uma moça de família tradicional, o noivo pode ter que desembolsar até 40 cavalos, além de outros animais. O dote é uma das transações mais importantes para um homem em Sumba, e muitos acabam endividados para o resto da vida. O pagamento mínimo envolve 10 animais, divididos em 5 cavalos e 5 búfalos e um brinco de ouro. Mas o valor pode variar dependendo da família da noiva. Mas não pense que é só o noivo que paga a conta, não. A família da noiva também oferece presentes em troca, como porcos, tecidos e até um sarung, que é uma espécie de saia tradicional para a noiva. Se o pai da noiva aprova a união, a troca costuma ser equivalente ao dote. Caso contrário, ele pode mostrar sua desaprovação oferecendo bem pouca coisa em troca. Mas existe uma outra tradição na ilha de Sumba que está relacionada com o casamento e que é muito mais surpreendente do que o dote. Fique atento no próximo tópico para saber do que eu estou falando. Número 11. Kawin Tangkap, ou sequestro de mulheres. Já que falamos em casamentos, aqui precisamos contextualizar que nem sempre o casamento é sinônimo de festa. Infelizmente, também existem práticas controversas. Apesar do dote generoso e das celebrações, existe um lado obscuro nessa cultura: o Kawin Tangkap, ou captura e casamento. Imagine a cena. Um grupo de homens agarra uma mulher em público, a leva à força para uma caminhonete
e a transporta para a casa da família do noivo, onde ela será sua esposa. A mulher pode lutar, gritar, mas ninguém a ajuda. Pode parecer absurdo, mas elas são reais e relativamente comuns na ilha de Sumba. Nesse vídeo, divulgado recentemente e gravado em Sumba, um grupo de homens pode ser visto carregando uma mulher de aparência angustiada para uma caminhonete preta em um espaço público. Dezenas de pessoas podem ser vistas aglomeradas no carro, comemorando e gravando vídeos, enquanto a mulher sequestrada chora. O vídeo depois muda de cena para o que parece ser uma casa. Uma mulher, aparentemente a mesma, é vista chorando e gritando enquanto é carregada por vários homens sem camisa. A mulher pode lutar, gritar, mas ninguém a ajuda. É considerado um costume, um assunto da tradição. Essa prática chocante, apesar de proibida atualmente, ainda ocorre em algumas áreas de Sumba, como na regência central de Sumba, onde é conhecida como Iapa Marada. Muitas vezes, a família da vítima não se opõe ao casamento forçado, seja por laços de parentesco com o noivo ou por medo de represálias. Ativistas pelos direitos das mulheres em Sumba lutam contra essa tradição cruel. Nos últimos anos, vários casos foram investigados criminalmente, mas a mudança cultural é lenta e difícil. Número 12. Parrilhir. Mas vamos seguir nossa viagem e continuar a falar de tradições menos pesadas e controversas. Como vocês viram, a família é importante, mas cada um tem seu espaço, e a tradição parrilhir é a prova disso. A expressão "cada macaco no seu galho" nunca fez tanto sentido. Essa tradição única proíbe qualquer contato direto entre nora e sogro, ou genro e sogra. Eles não podem se comunicar, se tocar ou até mesmo encostar nos pertences um do outro. É um tabu que garante o respeito e a harmonia familiar, mostrando que, mesmo com laços fortes, cada um tem seu lugar na família. Número 13. Festival Passola. E já que falamos em cavalos agora há pouco, em Sumba, eles são mais do que animais de carga. São símbolos de status e orgulho. Nas áreas rurais, eles continuam sendo um meio de transporte essencial, e os sumbaneses são cavaleiros exímios desde a infância. Nas cidades, é comum ver homens montados em seus cavalos como se estivessem em carros conversíveis, desfilando com orgulho pelas ruas e praias. Essa paixão pelos cavalos se manifesta de forma espetacular no Passola, um festival anual que celebra a colheita e a fertilidade. É como uma competição de guerra simulada a cavalo, com cavaleiros corajosos lançando lanças uns nos outros em uma demonstração de força e habilidade. Número 14. Tecelagem Ikat. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o Ikat, uma arte têxtil que é a alma da ilha. O Ikat é uma técnica tradicional de tingimento de tecidos, essencial na vida dos sumbaneses. Presente em momentos importantes como casamentos e cerimônias religiosas, e até mesmo utilizada como tecido para o enterro de pessoas de alta posição. Essa técnica consiste em tingir os fios de tecido antes de tecê-los, criando padrões únicos e vibrantes. O processo envolve amarrar e tingir cada fio individualmente com corantes naturais extraídos de plantas e raízes, resultando em padrões que representam a cultura local e têm um charme distintivo. Se você se encantou com a cultura e a natureza exuberante de Sumba, continue explorando o canal, pois temos outros destinos surpreendentes. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer parte da nossa comunidade de viajantes apaixonados e embarcar nesse belo mundo com a gente. Até a próxima, aventureiros!